Legenda Société. Airlines being in the sky and Alaska Airlines to make an emergency landing. Seattle, em janeiro de 2024. Um painel da fuselagem se desprende em pleno voo em um Boeing da Alaska Airlines. Há 170 e passageiros a bordo. O buraco tem o tamanho de uma janela de sala de estar. As imagens passam em todos os lugares sem parar. Como um avião praticamente novo pode se desintegrar no céu? O motivo é completamente insano. 4 parafusos foram esquecidos, mas isso vamos detalhar mais adiante. Enquanto isso, em Toulouse, a Airbus tem seu melhor ano em entregas. 2 realidades bem diferentes. Mas como a Boeing, a companhia aeronáutica mais poderosa da história, pôde chegar a esse ponto. Como uma empresa que colocou a humanidade nos céus, acabou esquecendo como apertar 4 parafusos e sendo derrotada por um projeto europeu que todo mundo achava que era uma piada. E aí, equipe Mindset, espero que vocês estejam bem. Hoje, vamos descobrir juntos a Batalha dos Céus. Essa é a história de uma guerra industrial de 50 anos, feita de jogadas geniais, traição e, acima de tudo, de decisões estratégicas, cada uma mais surpreendente que a outra. Senhoras e senhores, apertem os cintos, o que vocês vão descobrir vai mexer com vocês. Antes de começar, lembro que vocês podem encontrar este vídeo em formato de podcast em todas as plataformas. O link está na descrição. No início dos anos 70, o céu é uma propriedade privada. Se você é uma companhia aérea e precisa comprar um avião, a questão nem se coloca. Você liga para a Boeing, talvez McDonnell Douglas ou Lockheed, mas continua com os americanos. Em 1970, a Boeing detém sozinha 60% do mercado mundial. Então, em 18 de dezembro de 1970, algo acontece nos escritórios de um punhado de industriais europeus. Uma assinatura. A Airbus é oficialmente fundada. É uma aliança instável entre franceses, alemães e depois espanhóis. Pessoas que não se entendem bem, falam línguas diferentes e têm interesses divergentes. Ainda assim, todos decidem construir aviões juntos. A Boeing não os leva a sério, e eles estão certos. Durante os primeiros 6 anos, a Airbus constrói A300, que não entrega. Aeronaves novas paradas por falta de compradores. Entre o final de 1975 e meados de 1977, o resultado da dor de cabeça, e principalmente no bolso dos europeus. 0 pedidos firmes e 18 meses de sufoco. Para o resto do mundo, a Airbus está morta, mas esse é um erro de cálculo, sobre o qual vamos falar um pouco mais adiante. Mas enquanto isso, 1977 chega, e é um ponto de virada importante. Construído em cooperação pela França e pela Alemanha, o Airbus é o primeiro avião de médio alcance de grande capacidade construído no mundo. Ele pode transportar de 285 a 345 passageiros por 2.000 quilômetros. A Airbus propõe à Eastern Airlines, uma companhia americana, um acordo que não existe em nenhum manual de negócios. 4 A300 novos enviados gratuitamente para 6 meses de teste em operação comercial de verdade. Mas espere, o mais louco é que não há contrato e muito menos garantia. O acordo é simplesmente: peguem, voem com eles e julguem por vocês mesmos. Os resultados superam todas as expectativas. Eastern descobre que o A300 consome até 30% menos combustível do que suas aeronaves americanas. O CEO faz um pedido firme de 23 aeronaves por 778 milhões de dólares. A Pan American Airways segue o exemplo. A American Airlines também. A Boeing fica em choque. Os primeiros pedidos do seu concorrente não vêm de um país exótico e distante. Eles vêm do próprio mercado americano. Seu próprio mercado, que a Boeing achava intocável. Mas não se engane, a Airbus não é uma startup romântica. É uma máquina de guerra política. Se a empresa sobreviveu, no início sem nenhum pedido, foi principalmente porque foi sustentada pelos bilhões dos contribuintes europeus. É uma estratégia de soberania total. E, aliás, assumida. Durante 20 anos, os americanos gritam que é trapaça. Eles denunciam subsídios ilegais e apresentam queixa à Organização Mundial do Comércio. O que, aliás, é bastante irônico, você pode dizer.
porque os americanos são conhecidos por fazer exatamente a mesma coisa. Mas isso fica para outro vídeo. Voltando às encomendas que começam a chegar no carteira de pedidos da Airbus, isso na verdade é só o começo, porque eles têm um plano bem definido. E o que eles vão fazer em seguida vai mudar a indústria para sempre. Estamos em Seattle, nos anos 80. Na Boeing, as fábricas estão a todo vapor. Os pedidos se acumulam. O 737, o 747, verdadeiros ícones. Uma reputação que foi construída ao longo de décadas de pura engenharia. Nos corredores da Boeing, ninguém realmente perde o sono com o projeto europeu ainda frágil. Por que se preocupar? Eles venderam alguns aviões para companhias americanas, mas somos os melhores disparados. Então, em 22 de fevereiro de 1987, a Airbus lança algo que ninguém realmente esperava. Para mim, claro, é um grande prazer estar entre vocês esta noite em Toulouse, por ocasião deste novo avião da família Airbus, poucos dias antes do momento emocionante, sem dúvida, do seu primeiro voo. O A320 realiza seu primeiro voo. E não é apenas um novo avião. É o primeiro avião comercial do mundo, equipado com comandos de voo totalmente digitais. O que chamamos de fly-by-wire. Um computador interpreta as ordens do piloto antes de executá-las. Ele intervém para impedir que o piloto ultrapasse os limites da aeronave. A máquina filtra os erros humanos antes que eles possam acontecer. Para entender bem, imagine que seu carro seja capaz de corrigir um movimento errado do volante antes que você termine. A Boeing pensa de forma diferente. O engenheiro deles acredita que os pilotos devem sentir o avião mecanicamente. Interferir entre um piloto e sua máquina é presunçoso e até perigoso. Se você duvida, eles estão errados. O mercado mostrará isso a eles rapidamente. As companhias aéreas veem que o A320 é mais econômico, consome menos combustível e permite treinar pilotos mais rápido, devido à interface padronizada entre todas as aeronaves Airbus. Pedidos se acumulam e não param. A Boeing vê tudo, números, fatia de mercado caindo. Precisam reagir e reagem. Em 1997, a Boeing compra a McDonnell Douglas por 14 bilhões de dólares. No papel, é uma consolidação lógica, absorver o único concorrente americano ainda de pé. Na realidade, é um enxerto que nunca vai pegar. A diretoria, após a fusão, é dominada pelos executivos da McDonnell Douglas. Pessoas cuja empresa acabara de perder a guerra industrial chegam à empresa vencedora e assumem o comando. Para entender o absurdo da situação, é como se a Apple comprasse a BlackBerry e fossem os dirigentes da empresa canadense que decidissem a estratégia. Harry Stonesifer, ex-CEO da McDonnell Douglas, então assume a liderança da Boeing após a fusão. Ele diz isso com a maior tranquilidade. Quer que a Boeing seja administrada como uma empresa e não como um grande escritório de engenharia. Menos engenheiros decidindo, mais financistas. E você entende o que isso significa. Menos obsessão pelo produto, mais obsessão pelas margens. Em 2001, a sede mudou de Seattle para Chicago, mais perto de Wall Street, mais longe das fábricas, mais longe dos aviões. Seattle é onde os aviões são construídos, onde os engenheiros trabalham, onde o DNA da Boeing existe há um século. Chicago é onde estão os bancos, os acionistas, os analistas financeiros. Essa mudança não afeta como a Boeing constrói aviões, mas sim como ela pensa. Em uma indústria onde um erro de engenharia pode matar milhares, isso está longe de ser só uma pequena mudança. Enquanto isso, o A320 avança em silêncio. O A320 supera o Boeing 737 como o avião mais entregue da história. São 12.260 entregas acumuladas. O que o 737 levou 58 anos para construir, o A320 alcançou em menos de 40 anos. A Airbus não roubou a coroa. A Boeing simplesmente a deixou sobre a mesa. Mas o que essa história ainda esconde é algo que a Boeing nem sequer quis enxergar. Não é mais um erro estratégico ou uma má escolha de direção. É algo muito mais grave. E isso vai acontecer em duas partes, diretamente diante de centenas de milhões de passageiros.
Vamos voltar um pouco no tempo. Em 2011, a Airbus anuncia o A320neo. Ele tem a mesma fuselagem, mas novos motores e, principalmente, consome 20% menos combustível. A American Airlines, cliente histórica da Boeing, faz um pedido de 260 aeronaves, sem nem pensar em Seattle. A Boeing entra em pânico. Pela primeira vez em décadas, eles reagem. E isso não se deve a algum sentimento de competição, mas sim a algo muito pior: o medo. O problema é que desenvolver um avião totalmente novo leva de 10 a 15 anos e custa dezenas de bilhões de dólares. Claro, os acionistas não querem nem ouvir falar disso. Então, a Boeing faz outra escolha. Eu já vou dar um spoiler do final, desculpa, mas essa escolha é catastrófica, literalmente. Eles pegam o velho 737 deles, que tem uma fuselagem dos anos 60, projetada na época em que as aeromoças ainda mediam as bagagens à mão. Eles vão instalar motores maiores e mais eficientes, mas esses novos motores alteram a aerodinâmica e deslocam o centro de gravidade da aeronave. Em certas configurações, o nariz tende a subir demais. Sem problema, dizem os engenheiros. Vamos corrigir isso com um software. Esse software se chama MCAS. É um sistema que assume o controle do avião automaticamente se o nariz subir demais. Sem que o piloto ative, ele é acionado a partir de um único sensor. Se esse sensor falhar, o MCAS aponta o nariz para o chão. Só que tem um grande problema. Os pilotos não sabem que ele existe. Eles entram em um avião pilotado, em parte por um sistema que nunca foi apresentado a eles. Você pergunta, foi um esquecimento? Um erro? Na verdade, não. É ainda mais louco. Em 2016, a Boeing pede à FAA, a agência reguladora da aviação americana, que toda menção ao MCAS seja retirada dos manuais de voo. E essa agência, que é responsável por toda a segurança aérea de um país onde há cerca de 45 mil voos comerciais por dia, ou seja, cerca de 16 milhões por ano, vai aceitar que os pilotos não saibam que um sistema automático pode assumir o controle da aeronave a qualquer momento. Você pergunta por quê? Bem, tenho certeza de que você já sabe a resposta. Dinheiro. Se o MCAS aparecer nos manuais, as companhias aéreas vão exigir um treinamento específico. E claro, esse treinamento tem um custo. A Boeing prometeu aos clientes que o MAX não exigiria treinamento extra. Em 29 de outubro de 2018, às 6h20 em Jacarta, o voo Lion Air 610 decola normalmente. Pouco depois, o nariz da aeronave desce. Os pilotos puxam um manche, mas o avião mergulha novamente. Eles tentam de novo. Durante 11 minutos, o MCAS força o nariz para baixo mais de 20 vezes seguidas. O primeiro oficial procura freneticamente no manual. Ele não sabe contra o que está lutando, porque ninguém disse a ele que isso existia. Às 6h31 ele diz, o avião está descendo. O comandante responde, está tudo bem. 19 segundos depois, o avião cai no mar de Java. 189 mortos. A Boeing sabe o que aconteceu. As investigações vão provar isso mais tarde. Eles já conheciam as falhas do MCAS antes desse acidente, mas escolheram não mudar nada. 5 meses depois, o voo Ethiopian Airlines 302 cai, 6 minutos após a decolagem. Mais 157 mortos, 346 mortos ao todo. O MAX fica proibido de voar por 21 meses, investigações criminais são abertas. E então chega janeiro de 2024 em Portland. Estamos em emergência, despressurizados, precisamos retornar. Temos 177 passageiros. O voo Alaska Airlines 1282 decola normalmente. 6 minutos depois, a 4.500 metros, um painel da fuselagem se solta. A cabine se despressuriza. Objetos são sugados pelo buraco. Uma criança quase é levada. Ninguém morre porque, por milagre, o assento ao lado do buraco estava vazio. A investigação mostrará que 4 parafusos nunca foram recolocados após um reparo na fábrica. 4 parafusos. Não estamos falando de uma falha tecnológica ou de um erro de projeto. 4 parafusos, que ninguém recolocou, em uma fábrica onde,
claramente ninguém verificou. Este é o resultado de 20 anos de decisões financeiras aplicadas a uma indústria de engenharia. Esse incidente coloca ainda mais em dúvida a confiabilidade do Boeing 737 MAX, o modelo do avião. Ele já sofre de uma má reputação após 2 acidentes que ocorreram em 2018 e 2019 que levaram à suspensão de todos os voos do 737 MAX no mundo todo. O CEO foi substituído. Isso não aconteceu de um dia para o outro, mas sim como uma lenta degradação do rigor, um afrouxamento invisível, decisão após decisão, trimestre após trimestre, até o dia em que um painel se solta a 4.500 metros, mas a história não termina aí. Enquanto a Boeing pega fogo, a Airbus produz, com uma disciplina aplicada ano após ano, enquanto o concorrente cometia harakiri. Em 2025, a Airbus entrega 793 aviões para 91 companhias ao redor do mundo. Sua carteira de pedidos atinge um recorde histórico, 8.754 aeronaves, 7 anos consecutivos, vendendo mais do que a Boeing. Uma frota instalada 16% maior. Uma carteira de pedidos 35% mais recheada. Mas aí está o problema que ninguém encara de frente. O mundo inteiro depende de 2 fabricantes para todo o tráfego aéreo mundial. Um deles está sob investigação criminal, vigilância reforçada da FAA, reputação arruinada e fábricas onde parafusos somem sem que percebam. Isso não é só um problema da Boeing, mas de toda a civilização. Se a Boeing mantiver esse rumo, e nada indica que mudará, a Airbus pode acabar sozinha fabricando aviões no mundo, definindo preços e prazos. Monopólio de fato no transporte de 4 bilhões de passageiros anuais. Obviamente, como ficou claro no julgamento, há poucas chances de o governo americano abandonar a Boeing por questões de soberania. Mas nas sombras, outra pessoa observa. A China avança suas peças como sempre fez. A Comac e seu C-919 atingem 182 aeronaves em serviço em agosto de 2025. Uma análise de uma consultoria especializada, a IBA, conclui que este é um claro início de ruptura do duopólio Airbus-Boeing. O avião segue restrito ao mercado chinês, sem certificação europeia ou americana e sem suporte global. O C-919 não compete em nível global, ainda não, porque por enquanto Pequim ainda precisa da Airbus e da Boeing, e Pequim sabe disso. Então eles compram, encomendam, mantêm os 2 fornecedores enquanto financiam discretamente o terceiro, o deles. É a estratégia mais fria que existe, gastar bilhões para não depender de ninguém. A prova disso é que em 25 de março de 2026, a China Eastern Airlines acabou de encomendar 101 Airbus A300 e 20 por 15,8 bilhões de dólares. E a Boeing, um enorme contrato de 500 aviões, estava em negociação e seria assinado na cúpula China, Estados Unidos em Pequim, mas a visita foi adiada pela guerra no Irã. Os 500 aviões seguem em suspenso, enquanto a Boeing luta para sobreviver. E a Airbus gerencia filas de espera. Pequim constrói discretamente sua terceira opção, como a Airbus fez em 1975, quando muitos achavam ser causa perdida. Um pouco como a BYD, a marca de carros chinesa, que foi ridicularizada até por Elon Musk antes de se tornar líder em carros elétricos, invadindo o mundo inteiro e até superando a Tesla, como vemos no vídeo que está aparecendo